Olá pessoal, hoje o nosso programa vai ser em dose dupla. Estou aqui com a Cris e com a Fabrícia, que vão compartilhar com a gente muitas vivências do mundo da confeitaria. Cris, você sabia que quando eu olho para trás e lembro de você, eu lembro da Cris do salgadinho especial e não dos bolos? Exatamente, os salgadinhos finos para festas, né? Exatamente. Me conta como foi que tudo começou. Contar um pouquinho da minha história nesse mundo da confeitaria. Já é de família, né? Então eu já cresci vivenciando. Minha avó e minha mãe sempre cozinharam, então desde pequena eu já mostrei interesse. E para dar início, como é que foi isso? O meu ramo não tinha nada a ver com a gastronomia. Eu tinha uma loja de presentes no Shopping Guatemi. E eu fui sua cliente. Foi minha cliente, exatamente. E sempre que eu estava muito cansada, muito estressada, estafada, porque a vida de shopping é assim, eu ia para casa e entrava na cozinha para fazer minhas experiências. E um belo dia eu fiz um bolo, lancei no meu Facebook um bolo para a família. E uma pessoa se interessou e disse que queria encomendar. E naquele momento eu disse, poxa, mas eu não trabalho com bolos, não tinha nada a ver, né? Mas meu esposo me incentivou e disse, você vai fazer? Sim. E aí foi onde tudo começou. A primeira encomenda. A primeira encomenda. Aí as pessoas provaram, aí começaram a ligar, aí veio o segundo bolo, o terceiro bolo, e quando eu vi, eu transformei minha casa no meu negócio. E o seu primeiro negócio? Que era a vida de empresária, com a loja no shopping, como foi que ficou a loja com a confeitaria? Isso, então chegou um momento que eu já mergulhei total na confeitaria, então eu já nem ia mais para a loja, estava só com a gerente e as funcionárias, e meu esposo chegou e disse assim, Cristiane, agora você tem que decidir, porque a loja é a sua alma e você também ama fazer bolo. Então eu chegou no momento que eu tinha que fazer uma escolha. E eu disse, então eu vou fazer a escolha no que me causa mais paixão, que está realmente me trazendo vida. E eu escolhi o bolo. Eu fechei, vendi a loja e mergulhei total no universo da confeitaria. E foi a melhor escolha, né? Foi porque a melhor seus bolos são escolha. maravilhosos. Eu amo o que eu faço e cada dia mais eu me descubro, eu cresço cada vez mais e amo. Pra mim, assim, foi a melhor escolha da minha vida. Que bom. E Fabrícia, você era fisioterapeuta. Pois é, era fisioterapeuta. E eu via você ali na loja, logo no começo. Aquela pessoa tão tímida, né? Que mal falava. E hoje a gente vê você aí nas redes sociais fazendo bolos lindíssimos. Compartilha com a gente um pouquinho também da sua história. Pronto, eu assim como a Cris, né, eu também vim de uma família que minha mãe cozinha muito, minhas avós cozinhavam muito bem. E eu cresci também nesse mundo da cozinha. Sempre fiz, sempre gostei de fazer doce, sempre gostei de cozinhar. E chegou um momento que eu comecei a fazer os cursos. E aí fiz o primeiro curso com a Cris, né, e fui me empolgando, mas tinha a minha profissão como fisioterapeuta ainda em paralelo a isso. Passou quanto tempo, assim, Passei essa vida de confeiteira e vida fisioterapeuta ao mesmo tempo? 2 anos. Aí chegou um ponto que eu decidi deixar a fisioterapia e como a Cris também segui meu coração. Como foi com a família? Vocês tiveram, assim, alguma... Você já viu que teve o apoio, né, do esposo. Tive, meu esposo sempre apoiou. E você, né, com a profissão de fisioterapeuta, como foi lidar com essa decisão dentro da família? Não, graças a Deus eu tive o apoio da minha família, meu esposo, meus filhos, a minha mãe. Todo mundo me apoiou. Aí fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. E vocês começaram fazendo em casa? Isso. Eu passei 1 ano em casa e virava nos 30. Então era no meu fogão convencional, virava madrugadas fazendo bolo. Tomei conta da casa inteira. Deixou de ser um lar, né? E virou meu negócio. Então caixas de bolos, tudo espalhado pela casa. Até que chegou um momento que realmente o negócio cresceu tanto que
chegou o momento de decidir, tem que sair de casa e montar o próprio espaço. Aí foi onde veio a ideia de fazer a cozinha toda industrial, já toda preparada, para poder dar conta da demanda, né? Porque já em casa não tinha mais condições. Mas antes de chegar no seu ateliê, passa um pouquinho pra gente da sua experiência da confeitaria dentro de casa. Porque você tem que fazer o bolo, mas tem que fazer o café da manhã, tem que ter o almoço, tem que ter a janta, tem a funcionária, não tem a funcionária. E como é que fica, né? Porque assim, hoje em dia eu vejo que já é muito difícil a gente ter alguém para ajudar na demanda de uma casa. E juntar a casa com a confeitaria, e como é que fica assim? Se vira nos 30 de qualquer jeito, você teve que criar uma rotina, como foi? Tinha que ter uma organização diária. Então tinha aquele momento de fazer toda a alimentação da casa e depois ficava a cozinha exclusiva só para confeitaria, só para poder produzir os bolos. E eu tinha uma funcionária, que a mesma funcionária que me ajudava em casa, a partir daquele determinado horário, ela já passava a me auxiliar. Então a gente criou essa rotina diária para poder conciliar o alimento, o almoço, a janta de casa. A partir daquele momento só fazia os bolos, aí ninguém mais fazia nenhum tipo de alimentação para casa. E em casa, as pessoas, seu esposo, ela, você tem a ajuda deles, não digo não só do apoio, né, mas do mão na massa mesmo, assim, uma encomenda grande, você chega a precisar deles para poder ajudar para concluir alguma encomenda? Isso hoje não mais. Mas já passou por isso? No início, sim. No início ele me ajudava bastante, principalmente nos salgados finos, para rechear os salgados, fazer entrega, ele descia, como eu morava em apartamento. Então, assim, já para não ter nenhum problema junto ao condomínio, então, assim, eu levava o bolo até o carro, então ele fazia todo esse trabalho de descer, porque às vezes eu estava lá na produção a 1000, então ele tinha que entrar junto também para poder um ajudante auxiliar. bem especial, né? Um ajudante mega especial. Né? Ajudando. E você, Fabrícia? Pois é, para mim também foi mais ou menos assim, né? Eu tenho 2 filhos, um já é maior, tem 11 anos, e o pequenininho hoje tem 4 anos, mas quando eu comecei, ele era muito bebezinho, né? Então foi um pouco complicado, né? Houve momentos em que eu pensei em desistir, mas o amor que a gente tem pela confeitaria e pelos doces não me deixou parar, né? E aí chegou um ponto que a cozinha só funcionava quando eu não tinha muita encomenda. Porque quando eu tinha muita encomenda, a cozinha era minha. Tinha que almoçar fora. Isso, aí era assim, ia comprar o almoço, ia comprar um frango, ia comprar uma coisa, ia todo mundo comer na varanda, na sala, mas a cozinha era minha. Agora eu tenho uma curiosidade, que eu acho que também é a curiosidade de muita gente. Como iniciou essa dupla aí, Cris e Fabrícia, essa dupla de duas. Essa dupla dinâmica. Como iniciou aí essa história? A B1 e B2. Pronto. Quando eu comecei a trabalhar com doces, eu resolvi trabalhar com brigadeiro. E fui para São Paulo fazer o curso de brigadeiro. Quando eu voltei, comecei a fazer os brigadeiros, mas vi que só o brigadeiro não ia me atender. Não era suficiente. Não era suficiente, que as pessoas queriam brigadeiro, mas queriam sempre algo mais. E foi quando eu conheci a Cris. Quando ela lançou o primeiro curso dela lá na Espaço Chef. Eu já ia dizer que, inclusive, foi na Espaço Chef, tinha que ser, claro. Né? E aí, fazendo parte da história. Sim. Aí eu me inscrevi nesse curso. A partir desse primeiro curso, eu me encantei pelos bolos e a minha amizade com ela foi se estreitando. Foi uma coisa que natural. Foi natural. Não foi forçada, não foi eu que forcei. Não foi estratégia. Estratégia, não foi. Foi naturalmente, natural. Foi se envolvendo e quando a gente via, a gente já estava combinando, vamos em tal lugar. Amiga, vem pra cá, vem aqui vamos fazer isso. Né? Então foi nascendo algo que não foi proposital. E pra mim, a Fabrícia, ela foi um presente que a confeitaria me deu, né? Por isso assim que eu sempre digo que tudo tem um propósito, né? Eu relutei muito para iniciar a ministrar curso.
Você lembra que você me fez um convite, eu não, porque eu não estava preparada. E eu acho assim que tudo tem um propósito. Aí eu como se conheço Deus essa joia rara, fosse né? juntando as peças, né? De um quebra-cabeça, de um grande quebra-cabeça que é a vida da gente, né? E quando assim a gente se fala desde o início, diariamente a gente já se falava, vem pra cá, pra ateliê, vamos fazer isso, vamos testar isso, vamos provar, vamos criar. Então assim, foi se estreitando o nosso laço de amizade e as ideias iam batendo, às vezes onde eu tinha uma necessidade que eu não conseguia, sempre uma complementa a outra. Tudo se tornou mais fácil, Tudo né? se tornou mais fácil, exatamente. Hoje um cliente querendo fazer uma encomenda, tanto faz fazer a Falar encomenda com pelo ela, seu Instagram, pelo seu Instagram, isso. que... Algumas modificações virão, Uhum. né? A gente já está se organizando. No Legal. tempo certo a gente vai passar para todo mundo. Mas hoje tanto faz. A vida é assim, cheia de surpresas e cheia de mudanças, né? Certeza. E mudanças boas, Com né? certeza. Agora uma perguntinha que não quer calar. Já teve alguma situação muito inusitada, algum perrengue, alguma coisa assim que aconteceu que tirou vocês de tempo? Já, Sempre sim. tem, né? Eu acho que todas nós temos algum episódio que a gente passou do Exatamente. perrengue. Que é Mas isso que faz escolhe a gente pelo crescer. menos uma história para poder compartilhar com todo mundo. Ah, sim, bora lá. Uma vez eu montei uma torta, isso foi lá no início. E assim, eu não tinha técnicas, muitas técnicas. No dia a dia, no aprendizado, foi que realmente eu adquiri, né? E eu montei essa torta e ela tinha camadas de geleia. E o que foi que eu fiz? Montei, finalizei toda com chantininho. Só que o que foi que aconteceu? Faltava 1 hora pro cliente buscar a torta. E eu tenho uma mania de estar abrindo a geladeira para estar bisbilhotando a torta de vez em quando. Ver se tá tudo bem, né? Isso Todas é um hábito nós, é um até hábito hoje. nosso. A gente fica paquerando, né? Quando eu abri, simplesmente os discos tinham deslizado, a cobertura desmoronada. Faltava 1 hora para o cliente chegar. Então aquele momento era crucial. Eu tinha que ser profissional porque eu poderia resolver isso simplesmente. Ligar para eles, olha, infelizmente aconteceu isso, então você vá na confeitaria fulana e compre uma torta que lá tem pronta, mas não seria eu, não seria profissional. E eu também não teria respeito pelo meu cliente. Então foi que eu pensei, falta 1 hora, eu vou ligar para ele, olha fulano, aconteceu aqui um probleminha e tal, eu posso ir deixar a torta na sua casa, que horas vai ser a festa? A tal hora, então daqui a 2 horas eu lhe entrego. Eu simplesmente desmontei toda a torta, raspei a geleia e foi daí que eu aprendi a técnica que eu não sabia de prensar o bolo. Então eu tinha um acetato que eu usava para fazer na época arabesco, que era uma característica das minhas tortas, e eu pré-montei essa torta do zero de novo, porque eu tinha recheio, porque é o que eu sempre dou a dica hoje, sempre tenha recheio pronto. Pré-montei ela, prensei, coloquei no freezer, deixei ela se estabilizar um pouquinho e recomecei. E o que foi mais legal, que ela ficou mais bonita ainda do que estava antes. Tem males que vem para o Mas bem, foi né? um sufoco, porque na hora, eu acho que 15 elefantes de cada lado. Eu imagino. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E você, Fabrício? Eu também tive um, viu? Eu tinha uma torta, um naked para entregar. E montei, coisa mais linda, coloquei na geladeira. E com essa mesma mania de ficar abrindo a geladeira e espiando, né? Que a gente tem de minuto em minuto. É o apego ao fim, né? Quando eu olhei, simplesmente o disco de cima estava rachando. Ou seja, ele rachou de um ponto que ele abriu. Abriu totalmente. E eu, meu Deus do céu, e agora? A minha sorte é que eu tinha mais um disco. Mas vocês estão cheios de sorte, a gente né? Tem um ainda anjinho bem. aí por mas cima. tem. E a outra sorte é que o cliente demorou para vir buscar lá, foi eu raspar todo o bolo de cima, preparar o outro disco, deixei descansar um pouco, porque também se eu botasse fresco ia acontecer a mesma coisa. E aí montei, graças a Deus entreguei, deu tudo certo. Mas olha, nessa hora a gente fica Coração na mão. sem como. E o legal é porque muita gente que está aqui assistindo a gente, eu tenho certeza que vai Sim. se identificar com a história de vocês, né? É verdade. E o que é que vocês podem deixar também de lição de vida, né? Dentro desse meio família e confeitaria, muita gente começa dessa forma, tem esse pensamento, né? Que não dá, vou desistir. Qual a mensagem que vocês podem deixar?
Eu acho que quando se ama realmente, quando você tem a paixão por algo, eu acho que você não precisa de muito para começar. Basta a sua força de vontade. É o que eu sempre falo, você não precisa de coisas grandiosas para dar início. O primeiro passo ele precisa ser dado. Então, assim como eu iniciei na minha casa, tendo que adaptar toda a rotina do lar para fazer bolo, todo mundo pode começar com um forno simples. Se não tem batedeira, isso não é problema, porque nossas avós e nossas mães faziam bolos mexendo à mão. Então foi assim que eu aprendi. Então o primeiro passo ele precisa ser dado. É como uma casa. Uma casa ela é construída tijolo por tijolo. Claro. Então não é um passe de mágica que você vem e plim, a casa em 1 segundo está pronta. Então eu acho que tem que respirar, ir fundo, avante, abraçar e... Tem que ter amor e tem que ter atitude, amor, né? Ninguém vive só de amor, né? Não, amor em primeiro lugar, porque você tem que amar o que você faz. E a cozinha, a gastronomia em si é isso, é amor, porque o que você faz, o amor, ele é colocado em tudo que você faz, então o resto é abraçar, respirar. Acho que tudo na vida, né? Quando a gente faz com amor, tudo flui mais, né? Mais fácil. Eu sempre digo que se você entrar nesse ramo apenas por dinheiro, não entre. Não entre. Você tem que entrar primeiro amando, porque você gosta, porque você ama fazer aquilo. E depois aliar uma coisa à outra, porque também ninguém vive só de amor, né? Mas eu acho que o amor em primeiro lugar. E se você pode sonhar, você pode realizar. Se você sonha com isso, então vai em frente, porque Deus sempre vai achar um caminho para você chegar lá. Então, você que está nos assistindo, se ama o mundo da confeitaria, não desista. Bom, então vocês iniciaram em casa, agora já tem um ateliê, né? Como é que está essa rotina agora, falando assim, dessa parte bem comercial, além dos cursos, continuam com as encomendas, como que vocês administram esse negócio? Tem alguma divisão assim entre vocês? Tem. A gente sempre divide as tarefas, né? Então, como é que a gente funciona hoje? Nós trabalhamos apenas por encomenda, né? Então, assim, não tem pronta entrega. Tem alguns dias da semana que a gente consegue colocar alguns produtos extras, né? Principalmente dia de sexta-feira. Eu vi, aí vocês divulgam, né? Isso, que vai ter fornadas a partir de tal hora, mas é por encomenda. Então, o ideal é sempre ligar antes com antecedência para encomendar. Bom, mas agora eu quero ver mesmo vocês com a mão na massa. O que é que vocês prepararam aí para poder mostrar pra gente? O que é que vocês vão fazer? Já deixamos pronto aqui um bolinho amanteigado daqui. Que lindo! Que nós vamos preparar a calda num ponto ideal para vocês aprenderem a jogar nesse bolinho lindo e maravilhoso. E depois? Comer, né? Bom, então vamos lá. O que é que nós temos aqui para poder fazer essa calda pro bolo bucão? Bolo afogadinho. Os nomes são muitos, né? Pronto, pois conta aí pra gente. Nós vamos fazer um brigadeiro branco para jogar naquele bolinho. E aqui a gente tem, ó, leite condensado, creme de leite e manteiga. Só, tá, gente? Vamos começar, né? E esse leite em pó? Leite em pó a gente vai usar por último, só para finalizar, para polvilhar. Só para deixar bonito. Isso, ok. Mais especial. E saboroso, né? Isso. Agora vamos lá, jogar o leite condensado na panela. Só misturar agora o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. O ideal é que sempre deixe em fogo médio, tá? Nada de fogo alto. Ok. Sempre brigadeiro branco, gente, vocês vão fazer em fogo de médio para baixo, né? Porque já é um brigadeiro que precisa ter mais cuidado ainda para não grudar no fundo, né? Não criar aquela crosta que às vezes, inevitavelmente, se você tiver com o fogo em temperatura mais alta, isso vai acontecer. E sempre tá mexendo, sempre. Não pode nunca parar de mexer. Começando a cheirar. Gente, então pronto, essa é a dica. O seu
seu brigadeiro para escorrer no seu bolinho, começou a ferver, você marca 3 minutinhos, desliga a panela, pode jogar a sua caldinha em cima do seu bolo, que vai ser, ó, super frio. Isso, aí só uma observação. O bolo precisa estar já frio. A calda não tem problema de estar quente, mas o bolinho precisa já estar frio. Agora eu fiquei curiosa. E se o bolinho estiver quente, o que é que vai acontecer? Aí o que é que acontece? A massa vai estar muito delicada ainda, então pode romper, pode quebrar. Então o bolo tem que descansar, tem que esfriar 100%. A calda não tem problema. Ele fica mais firme, né? Mas se não, corre o risco dele abrir, porque a pressão da calda, ele ainda está quente, a massa ainda está muito fofa, aí ele pode se quebrar. Entendi. É porque eu só entendo de comer, de fazer. Não... E já que é chocolate, mistura de chocolate com café, fica bom, né? E é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a Cris e a Fabrícia por compartilhar tantos momentos especiais na vida da confeitaria. Nós que agradecemos, Aline, pelo convite, foi um dia maravilhoso. A gente ficou feliz demais. Que bom. Então, não percam Vida de Confeiteiro.